Maria, muito obrigada. Eu acho assim, que foi bastante esclarecedor. Eu penso que depois a gente pode voltar e fazer um segundo momento dessa oficina prático, né? Que seria assim, você vir com uma... Deixa eu permitir aqui. Você vir com um material para a gente fazer uma pesquisa sistemática juntos, e aí você ir mostrando essas fases, né, sendo feitas na prática, para poder a gente aprender a fazer, né, de maneira objetiva e prática a revisão sistemática. Mas foi muito rica a sua apresentação, assim, deu super para entender, né? Quando você começou perguntando se as pessoas sabem a diferença entre revisão de literatura, revisão sistemática, né, revisão bibliográfica, eu fiquei, não, ninguém sabe, porque realmente é muito complicado, né? A linha divisória é muito tênue. E além da dúvida que as pessoas têm, por exemplo, com uma pesquisa bibliográfica, as pessoas costumam colocar nos seus trabalhos que estão fazendo uma pesquisa bibliográfica e de caso, estudo de caso, quando na verdade elas estão fazendo ou uma revisão bibliográfica, uma revisão de literatura para fazer o estudo de caso. Porque a pesquisa bibliográfica, ela é toda bibliográfica, do começo ao fim. É se debruçar sobre a teoria. Né? Ela não é uma parte da pesquisa, ela é a pesquisa. Disso, exatamente. E é comum a gente ver isso, né? Por exemplo, se coloca assim, o meu trabalho é uma pesquisa bibliográfica, né, como você falou, e um estudo de caso. O que ela está chamando de pesquisa bibliográfica é o capítulo que todo trabalho deve ter de revisão da literatura, né? De revisão bibliográfica, de referencial teórico, né? De fundamentação teórica. Toda pesquisa precisa ter isso, porque você tem que dizer quais autores, que concepções fundamentam as categorias que são basilares no seu trabalho. E aí, como eu falei, a Carla também colocou, a linha é muito tênue, porque vai depender de como você vai construir isso, né? Em outras linhas de pesquisa, né, falando aqui do programa de pós-graduação em educação da UES, geralmente coloco como primeiro capítulo esse estado da arte, né? Que é dizer, fazer essa busca, né, nas plataformas digitais, nos repositórios, do que foi produzido sobre determinado assunto, né? E acaba que fica, geralmente, né, pelo que eu vejo dos trabalhos dos meus colegas, são revisões mais estatísticas, né? O trabalho fala disso, faz um resumo. Eu encontrei tantos trabalhos. Trabalho tal fala sobre isso, trabalho tal fala sobre isso, trabalho tal fala sobre isso. E aí eu vou utilizar esses trabalhos aqui na minha pesquisa para me ajudar a fundamentar a minha análise, meus resultados e discussões. Então, geralmente fica assim, né? No marxismo, geralmente a gente tem o primeiro capítulo, aquela fundamentação, o que é o trabalho, categoria fundante, geralmente é esse capítulo, né? Então vai depender muito de como vai ser construído, mas de modo geral é a mesma coisa, é o que já foi falado sobre o que você quer pesquisar, né? Isso. Tem perguntas no chat, a Carmen está inscrita, a Aline também. Eu vou só fazer uma fala, porque eu vou sair, eu tenho uma atividade às 3h. Uma atividade maravilhosa, mas eu queria ficar, né, até o final. Coincidiu as datas, e aí é isso. Mas é só para dialogar contigo, Maria, assim, quando a gente faz no materialismo histórico, que a gente tem que ter a noção de que a gente faz uma pesquisa, algumas pessoas fazem uma pesquisa bibliográfica. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa bibliográfica no doutorado. Eu estudei na estética, né, a categoria, o caráter pedagógico da literatura. E eu estudei isso na estética do Lukács. A estética do Lukács é um livro. Então, e aí, para fundamentar outras categorias, eu estudei outros livros. Eu estudei para a ontologia do ser social, eu estudei alguns artigos, ensaios do Lukács, eu estudei outros livros do materialismo histórico que fundamentavam o que é singular, particular e universal, por exemplo. Então, eu só estudei livros. Então, eu fiz uma pesquisa bibliográfica. Eu poderia ter feito uma revisão sistemática,
para ver, assim, quais as pesquisas que já foram produzidas e como elas pesquisaram o caráter pedagógico da literatura em Lukács, né? Poderia até ser assim. Então, eu poderia fazer. Então, eu penso que a revisão sistemática não é negar, o pessoal faz um artigo porque a gente escuta isso, tá? Isso é preconceito. O pessoal faz uma revisão sistemática só para publicar na revista porque agora elas estão aceitando isso. Tudo bem, tem gente que pode fazer só para publicar, mas tem gente séria que faz para entender o que está sendo pesquisado naquela área. Então, é um instrumento de captação da realidade. Foca numa determinação. Qual é a determinação? A produção científica na área, né? Naquele tema. Isso explica todo o meu objeto de pesquisa? Claro que não, porque o objeto ele tem múltiplas determinações. Então, eu vou ter que precisar de outros instrumentos para compreender o meu objeto, né? E nesse sentido, é o próprio objeto que vai determinando qual é o instrumento que é melhor utilizado para captá-lo. Então, se eu quero, por exemplo, entender como os professores das escolas de ensino médio do campo compreendem ou avaliam a formação que eles recebem, qual é o melhor instrumento para eu captar como os professores compreendem? É uma entrevista. Então, a gente não pode demonizar os métodos chamados, né, da pesquisa qualitativa e dizer que elas não servem para o materialismo histórico. Isso é um grande preconceito. Isso, às vezes, torna as nossas pesquisas, às vezes, né, superficiais, porque a gente fica numa determinação, né? Não é todo mundo que é um Lukács, né? Não é todo mundo que é um Frederico Costa, não é todo mundo que faz uma pesquisa aprofundada, né? Tem um nível de abstração muito alto para fazer uma pesquisa aprofundada. A gente precisa dialogar com essas coisas, assim, na minha opinião. Comentei, não vou te ouvir, eu vou pedir desculpas, mas eu espero que o pessoal esteja aproveitando. Tem perguntas aqui no chat, o Fred pode mediar e ir acompanhando aí. E a Carmen se inscreveu primeiro e depois a Aline tem uma pergunta, também tem uma pergunta do Glauber. Gente, até a próxima. Beijo, Maria, você foi maravilhosa. Beijo, obrigada. Então, como a Carla falou, é realmente um preconceito, né? Porque, como o Fred já explicitou lá no texto dele, já falou aqui, né? A gente está conversando sobre isso. A gente tem que utilizar esses métodos na nossa pesquisa subordinado, né, ao materialismo, a nossa perspectiva, a nossa postura investigativa. E o que vai definir o que vai ser feito, como a Carla falou, é o próprio objeto de pesquisa. É muito comum a gente ouvir, pelo menos no começo do mestrado, eu ouvia muito, o objeto que diz, o objeto vai dar o caminho, e eu esperando esse objeto falar, e esse objeto não falava, né? Porque, na verdade, não é que ele fale, né? Na verdade, ele dá os indícios de o que você precisa fazer para chegar na resposta, né? Por isso que é muito importante ter um objeto, uma pergunta de pesquisa muito bem delimitada, né? Que realmente vai dar as respostas que você está esperando. Fred tem umas perguntas aqui no chat, eu vou ler aqui, já vou respondendo, depois eu respondo aqui quem levantou a mão. Tá certo. Deixa eu ver. A Diana perguntou, até quantos trabalhos são indicados para essa análise? É importante você definir de maneira assim muito, como eu falei, fazer uma busca nesses artigos seminais, pode ser até nos textos clássicos, em livros clássicos, quais são as palavras que realmente descreve, que realmente vão te ajudar nessa busca, né? E em que plataformas você vai buscar? Então, vai depender do seu objeto. Por exemplo, se eu quero estudar o que tem sido produzido, né, sobre o ensino remoto no Brasil. Então, essa é uma pesquisa que tem que ser nitidamente uma revisão sistemática. E aí, se eu estou falando de ensino remoto, né, então eu estou na área da educação, então é importante ir para periódicos da área da educação que tenha um impacto bom, que tenha um sistema de avaliação por pares, né?
que seja uma avaliação cega. Então, assim, são alguns critérios que você pode eleger para dizer que essa pesquisa realmente foi bem feita, tá? Eu não sei como te dizer se, assim, um número máximo de trabalho, né? Mas eu acho, assim, que menos que 10 seria complicado. Se você tem menos que 10 trabalhos, se você encontrou um número muito reduzido, talvez as palavras-chave que você esteja utilizando não estão te ajudando nas buscas, né? Eu acho que, no máximo, 25 trabalhos no máximo. A depender do que você quer, né? Do tamanho dessa revisão sistemática. Então, por isso que é importante, lá no planejamento, você colocar os recortes. Então, eu quero fazer só dos últimos 10 anos e justificar. Por que dos últimos 10 anos? Por que só nessas plataformas? Por que esses trabalhos que foram encontrados com essas palavras-chave não foram inclusos, não foram incluídos na sua revisão sistemática? Então, tudo isso tem que estar justificado. Obviamente que se você se você acabar, né, encontrando um número e incluindo na sua pesquisa um número muito grande, sei lá, 40, 50 trabalhos, você não vai ter condições de ler tudo isso, né? Até tem condições, mas vai ser uma pesquisa muito demorada, e por ser muito demorada, quando você terminar, talvez ela não esteja de acordo com a realidade. Por quê? Porque a gente tem um volume de publicação mensal, né, muito grande. Então, tudo isso tem que estar muito claro no seu planejamento, tá? Como eu falei, né, na minha apresentação, eu acho que ainda não há um consenso sobre o que realmente seja o estado da arte e o estado da questão. E como a Carla falou, é uma linha muito tênue, sabe? Então, em algumas leituras, você vai encontrar que o estado da arte é essa busca para exaurir o que foi publicado sobre determinado assunto. Outros vão dizer não, que são só aqueles trabalhos mais atuais. Essa concepção, inclusive, de estado da questão, são só alguns professores que utilizam, né, na pós-graduação, e, a meu ver, parece que se refere mais àqueles trabalhos mais atuais, e é uma coisa muito mais, assim, vamos dizer, são buscas mais restritas, não é, por exemplo, sobre temas mais amplos, como educação do campo, mas o estado da questão parece ser mais estrito, né? Me parece isso. Mas, como eu falei, parece que não há muito um consenso. Então, em alguns autores que fundamentam o estado da arte, o estado da questão, parece que é feito de uma forma, em outros de outra. A mesma coisa acontece com a revisão sistemática de literatura. Em alguns autores, você vai encontrar um passo a passo muito solto, que acaba que não te ajuda muito a realizar a pesquisa. Eu selecionei desses autores porque eu entendi que eles abarcam aquilo que os outros já falaram, mas eles dão esse passo a passo assim mais descritivo, que você consegue se aproximando aos poucos e realizar realmente a pesquisa. Então, vai depender dos autores que você está usando para fundamentar o seu instrumental, né? O seu estado da arte, o seu estado da questão. Não sei se eu consegui te responder. Olha, é uma questão muito complexa, certo? Por exemplo, nós do GPOST, nós funcionamos coletivo, né? O que é um coletivo, né? Coletivo é uma totalidade onde, de certa maneira, cada qual faz a sua parte, né? Mas também não é uma totalidade, vamos dizer assim, totalitária, né? Onde cada qual faz sua parte e é alienado, ninguém sabe qual é a parte dos outros. Então, cada qual vai desenvolvendo algumas habilidades na área da pesquisa, e ao mesmo tempo, como uma oficina como essa, a gente vai divulgando para os outros e a gente vai se apropriando, certo? Então, veja, então nós temos já pessoas, né, bem formadas, né? A Maria, a Carla, Bruno Alisson. Nós temos alguém que passou pela gente, que já está dando cursos aí, tudo, que é o Marcondes, né? Então a gente procura fazer isso. E a gente está com isso que a gente está estudando é porque nós estamos envolvidos com a empiria da educação do campo, né? Por que eu estou dizendo isso? E eu vou dizer com toda sinceridade para todos vocês, quem deve, né,
falar para vocês o que é estado da arte, essas coisas todas, deve ser o orientador de vocês, ou orientadora, ou então o grupo que vocês vão fazer parte. Entendeu? Porque o que é que acontece muitas vezes? Porque veja bem, nós estamos fazendo tudo isso porque nós estamos trabalhando com materialismo histórico, certo? Então, quer dizer, eu procuro definir, procurar, pesquisar as coordenadas, né? Então, estou fazendo um esforço de mais ou menos 2 anos, 3 anos, para pegar essas coordenadas gerais do materialismo histórico, né? A Maria também está com isso, quer dizer, eu estou fazendo a minha parte, e aí está quando a gente faz uma atividade como essa, a gente está integrando. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o que é que acontece? São várias metodologias e várias técnicas que dão resultados. Mas dão resultados, por exemplo, você tem um professor que é de orientação positivista. Então, ele vai pegar quantitativo, padrão, as variáveis e tudo mais, mas como a visão dele é positivista, vai ter uma limitação. Então, ele vai ter uma perspectiva de estado da arte diferente para quem trabalha com a fenomenologia, né? Então, por exemplo, nós trabalhamos aqui, procuramos nos aproximar do materialismo histórico a partir do Marx e Engels, certo? E dos outros clássicos, inclusive o Lukács, certo? Há pessoas que trabalham numa perspectiva, vamos dizer assim, eu vou dizer sério, muito escolástica, que acham que tem a teoria, que a teoria resolve tudo, né? Aí é difícil fazer essa ponte, né? Então, a pessoa, porque, por exemplo, eu já peguei e disse assim, ó, você vai fazer o estado da arte, mas vai fazer o estado da arte dentro da nossa linha de pesquisa. Como é que pode? Então, o estado da arte totalmente deturpado. O estado da arte, quando você faz um balanço do que foi publicado, você quer saber o seguinte, quais as pesquisas que dentro dessas coordenadas produziu alguma coisa. Não é um enaltecimento de uma perspectiva que só produz aquilo. Isso daí é escolástico, isso aí tinha lá na Idade Média. E na Idade Média era muito bem feito, por sinal, dentro da perspectiva deles, entendeu? Então fica difícil, porque às vezes, por exemplo, até a Maria está dizendo, ela pode dar vários autores para você. Mas qual é o autor que se integra nas coordenadas do referencial teórico que você trabalha? Entendeu? É por isso que é difícil. Então, eu digo assim, porque eu já passei por onde vocês passaram, certo? E é por isso que eu tento não pecar como pecaram comigo. Que é o quê? Você joga um pesquisador mestrando, um doutorando, aos leões. Você fala do geral e o coitado vai lá se esforçando, aprendendo por... Né? Não. Nosso objetivo é nós vamos procurar... E a gente ainda está no começo, nós estamos tateando. Nós estamos fazendo vários levantamentos, várias técnicas, várias pesquisas, e estamos colocando, tentando integrar isso no materialismo histórico. Por exemplo, tem uma divergência que eu acho que foi a Maria e a Carla identificaram. Companheiros da pedagogia histórico-crítica que acham que o materialismo histórico não trabalha com pesquisa quantitativa. Que existe ou pesquisa quantitativa ou materialismo histórico, certo? Eu não entendo dessa maneira, tá bom? Eu não entendo dessa maneira, porque qual é a nossa postura, para concluir? Eu quero conhecer o objeto, tudo bem. O que é que eu quero conhecer do objeto? Eu quero ver esse aspecto do objeto. O que é preciso para eu levantar esses aspectos, essas determinações que estão presentes no objeto? O que é preciso? Aí eu vou ver os recursos. Então, se eu vou fazer... O meu objeto diz respeito à legislação referente a ele. Aí é o tipo de pesquisa. Eu quero ver o efeito do meu objeto na sala de aula. Aí é outro recurso de pesquisa, outra metodologia. Eu quero saber como é que os professores se sentem, como é que dá a formação de professores em relação a esse objeto educacional. Já é outra coisa, né? Então, veja, eu sou da perspectiva seguinte, o sujeito no marxismo, na pesquisa marxista, trabalha muito. O sujeito, a subjetividade do pesquisador é muito exigida. O pesquisador não é um espelho e nós não estamos em um centro espírita. Porque essa história de que o objeto tem que falar, eu não tenho nada, pessoal, eu sou ateu, mas não tenho nada com quem tem determinadas formas de religiosidade, tá certo? Mas isso aqui não é centro espírita. Fala objeto, fala, se manifesta objeto. Olha para mim, não é isso, né? Tá certo? Não é dessa forma que funciona. O objeto está lá, ele tem resistência, e é o pesquisador, desculpe eu usar esse termo, né?
que vai cutucar, que vai futucar, que vai saculejar o objeto, entendeu? Que aí quebra a cara porque o objeto não abre daquela maneira, é de outra maneira. Aí vai atrás de outras pesquisas, fazer outros levantamentos para saber o que é que as pessoas tiveram como resultado. Porque você pode ter, você pode ter um cara, vamos dizer assim, desculpa a expressão, um doido aí, uma doida, uma maluca, que é pós-moderna, tá certo? É porque eu não gosto do pós-modernismo. Mas ela foi com aquela maluquice toda e descobriu uma coisa, fez uma entrevista, certo? Ou fez um levantamento que é aproveitável para a gente. Veja, por quê? Porque, gente, o que é que o marxismo diz? Não é a prática que é o critério da verdade? Então, a prática de pesquisa e o resultado é que é o critério da verdade. O sujeito pode ser o cara, sei lá, o cara era católico, ou o cara era pós-moderno, ou o cara era positivista. O que determina é o resultado que ele chegou. Mesmo que seja parcial. Dá para ser aproveitado ou não. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer a pesquisa. Né? Então, na nossa área, é porque a gente trabalha com o pessoal da pedagogia histórico-crítica, educação tem. Mas, por exemplo, a gente pode pegar a perspectiva da educação do campo para o capital. Então, várias pesquisas sobre isso, tá certo? Os caras não produziram alguma coisa? Produziram, na perspectiva deles. Mas tem algum resultado relevante? Tem. É isso. Então, é só por isso que eu digo assim, você pode estar desesperado nesse sentido, e é mesmo, tá certo? Mas fique calma, fique tranquila, e você pergunta para o seu orientador e para a sua orientadora, que é, certo? O que é que o senhor, a senhora, entende por estado da arte? Me indique um artigo, me indique um autor, certo? Me indique uma pesquisa que trabalhou com isso para eu aprender, porque eu estou aqui para aprender. É assim que a gente trabalha. Eu estou aprendendo muito aí com a exposição da Maria. Exatamente. Diana, eu mandei aqui no chat um artigo do Terrian. Na UES, quem trabalha bastante com isso é o Jacques Terrian, né, sobre o estado da questão. Que ele faz uma diferenciação de estado da questão e estado da arte. É mais ou menos isso que eu te falei. O estado da arte parece ser uma coisa muito mais ampla, o estado da questão bem mais restrito, né, ao seu objeto de investigação, né? O estado da questão, o estado da arte parece que vai exaurir o conhecimento sobre aquele tema, um tema mais amplo, o estado da questão sobre o seu objeto especificamente de pesquisa. Então, é mais ou menos isso. Eu coloquei aqui no chat para você dar uma olhada, pode te ajudar. Mas é como o Fred falou, vai depender do que o seu orientador, a sua orientadora espera, né? Porque geralmente quando a gente faz o estado da questão, o estado da arte, é por orientação, né? Do orientador, que ele solicita. Geralmente tem orientadores que todos os trabalhos orientados por ele já tem esse trabalho, já tem essa prática de fazer assim. Então é bom você pedir um exemplo ou um artigo que oriente a sua busca, né? Ó, e você já tem, com licença, você já tem um ponto de partida do Terrian, entendeu? Então, pessoal, eu vou partir e vai falar com o orientador ou com a orientadora. Isso daqui, eu posso partir daqui, porque ele tem uma perspectiva definida em relação a isso, ele trabalha muito com isso. Uhum. Certo? Tem outras perspectivas. Porque o que é que acontece com a gente? Veja, nós na universidade, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as categorias. Você fala, como diz assim, estado da arte e estado da questão. Tem gente que trabalha com uma coisa só, outro com coisas diferentes. E de acordo com diversas leituras. Então você tem que ter um para ter ponto de partida, entendeu? Aí você pergunta, eu posso partir do Terrian? Se não tem o Terrian, indica outro, certo? E aí vai, tá certo? Mas isso eu indico para você um outro livro, que é muito importante. Assim, né, para quem quiser, O Discurso do Método Descartes, tá certo? Parece que o Descartes é muito bom, mas ele diz uma coisa, eu aprendi com ele. Se você está perdido na floresta, você não deve ficar correndo para um lado e para o outro, você vai continuar perdido. Certo? Então, o que é que você faz? Você pega uma direção e segue. Você está perdido mesmo, vai dar em algum lugar. Do mesmo jeito, pega esse texto do Terrian, que é o ponto de partida, é a bússola. Certo? E aí você vai, porque você vai. Inclusive, você vai ver se você concorda, se não concorda, se outra coisa, dialoga com. Né? Mas você começa de alguma coisa, certo? Então, eu tô me escorando aqui no que eu aprendi com Descartes, tá bom? Certo? Então, você vai e segue. Certo?
Se você cair no desfiladeiro, caiu. Né? Morrer você não vai, que é só na cabeça, não tem problema. Mas vai que você certo, mas é um ponto de partida e dá certo, viu? Já estou procurando aqui o livro também. Pronto, nós temos outra pergunta aqui do Glauber. Como podemos utilizar os clássicos em nossas pesquisas dentro de um recorte de tempo tão curto, sem acabar caindo nos intérpretes dos intérpretes? Bom, como eu falei, vai depender muito do que você vai fazer nesse capítulo de revisão, de fundamentação, né? Algumas categorias, elas vão requerer que você vá aos clássicos para poder definir, né? Inclusive, é uma coisa que o Fred sempre fala para a gente, né? Para os orientandos, de ir no autor que realmente falou sobre isso. Então, por exemplo, a Carla, ela foi estudar, né, sobre estética. Ela foi no Lukács, ela não foi nos autores que estudaram o Lukács. Foi também, mas para se apoiar em algumas categorias, mas os clássicos foram que fundamentou as categorias basilares dela. Então, se você vai fazer uma fundamentação teórica, então fica mais... eu acho que, assim, que fica mais bem construído o texto, digamos assim, se você vai nos clássicos. Isso não impede que você também diga assim, olha, esses autores foram quem desenvolveram melhor sobre as categorias basilares do meu texto, né? Entretanto, nos últimos anos, alguns intérpretes têm estudado essa categoria sobre outras perspectivas, fazendo outras relações. Não impede que você faça essas duas buscas. Inclusive, alguns autores chamam isso de uma revisão híbrida, né? Você começa com a fundamentação teórica, mas aí você também traz o que tem de atual sobre essas discussões. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Exatamente, certo? Sempre, olha, porque qual o grande problema? Nós estamos na graduação, aí ninguém passa, pessoal. Não tem quem passa. Vai ler Comte, vai ler Weber, né? Vai ler Marx, vai ler Foucault. Ninguém passa isso. Geralmente passa os intérpretes, certo? Então você nunca vê a obra de ninguém. Ou então, no máximo, um capítulozinho aqui, um texto aqui, nada. Quando vai no mestrado, piorou, que não tem tempo para cor nenhuma. Doutorado, certo? Então, vocês têm que fazer isso. Entendeu? Porque o Glauber, é uma coisa assim que no começo é um desespero, porque a gente não entende muita coisa, tá certo? Porque a pessoa escreveu no outro tempo, tem outro contexto, mas você, depois que você lê alguma coisa de um clássico, que você tem referencial, você começa a ler os intérpretes, já entende. Então, você tem que se transformar, todos vocês que estão aqui, vocês têm que ser intérpretes também. Entendeu? Vocês têm que ser intérpretes, tá certo? O que nós fazemos aqui, é como a reforma protestante, né? A reforma protestante diz, entre o homem e Deus não existe outro mediador do que Jesus Cristo. Então, não tem Papa, não tem Nossa Senhora, não tem santo, não tem nada. Então, aqui nós também somos adeptos a essa leitura da reforma protestante. Entre vocês e os autores que vocês trabalham, seja o Marx, Weber, né? Qualquer outro, certo? Vocês têm que ir lá. Né? Não tem problema, não tenham medo de não entender, de ficarem inseguros, porque tem que ser assim. Tá bom? Então é isso que eu. Né, quer entender a questão agrária no Brasil, tem que ler os clássicos da questão agrária brasileira. Certo? Então, aí, e não se preocupem, gente, porque a gente às vezes fica temeroso, né? Mas quem é pesquisador não deve temer. Entendeu? Nós somos mesmo, certo? Nós somos mesmo, é uma loucura. Você diga assim, eu tenho muito orgulho e admiro muito vocês que chegaram, que estão terminando a graduação, que querem ir para a pós-graduação, que chegam ao mestrado, ao doutorado. Vocês são heróis e heroínas, são muito corajosos, né? Então é coragem mesmo, né? Vai, valeu, todos aqui, leiam os clássicos, leiam. Né? Quem tinha levantado a mão, eu anotei aqui, a Carmen. Pode falar, Carmen. Bom, é uma coisa que é importante. É sempre bom você falar com o seu orientador, a sua orientadora, o que eles esperam, né, dessa sua revisão, estado da questão. Então,
geralmente ele vai dizer em que bases ele quer que você procure, né? Vai depender do seu objeto de pesquisa. Mas, por exemplo, se você coloca como objetivo identificar a produção acadêmica, né? Que sai da academia, então monografias, teses e dissertações, ou então só tese e dissertações, porque você vai se deter aos programas de pós-graduação no Brasil. Então, você vai procurar nas bases de teses e dissertações. Então, na base digital, né, da IBICT, que é onde tem uma maior concentração de teses e dissertações. Então, você vai depender do seu objetivo, né, e aí você vai ter que explicitar por que você escolheu só essa base, tá? Então, você pode colocar que você está querendo verificar a produção acadêmica nos programas de pós-graduação sobre o seu objeto de estudo, né? E para isso você escolheu tais de escritores. Como eu falei para você, você pode estar colocando de escritores muito amplos, né? Por isso você acaba encontrando muitos trabalhos. Outra coisa às vezes você coloca um de escritor e quando você vai ler o título nem tem nada a ver com o seu trabalho. Então, acaba dando um número muito grande, mas quando você vai dando uma lida nos títulos, eles nem vão ser incluídos porque não se aproximam do que você realmente está pesquisando. Então, é bom você dar uma olhadinha nos de escritores, se tá ok, se você está colocando da forma correta. Porque, por exemplo, se você coloca formação de professores, ele vai procurar formação de e professores. Mas se você coloca entre aspas, ele vai procurar o termo formação de professores, tá? Então, é outra coisa. E aí, você ainda pode usar and, quer dizer, formação de professores and educação do campo. Ou então, você coloca formação de professores ou educação do campo. Ou formação de professores, not educação do campo. Então, você vai procurar só formação de professores e vai excluir aqueles que vão falar sobre educação do campo. Então, você ainda pode utilizar esses recursos nas buscas, né? Vou colocar aqui no chat. Usar aspas, né? Para procurar o termo completo. Pronto. Então, Carmen, testa aí com aspas, sem aspas, né? Para ver se vai afunilando aí para que você não tenha um número muito grande de trabalhos para olhar. Geralmente, quando tem um número muito grande, lá no final das páginas, você vai ver que já tem trabalhos que não tem mais a ver com o seu tema. Então, às vezes ele colocou todos os trabalhos que tinham o D, de formação de professores, por isso que deu um número gigantesco. Então, aí é uma dica, usar as aspas. Maria, valeu aí pela dica, porque eu tenho trabalhado. Mas eu não consigo dar conta de tantos trabalhos que eu fico olhando lá. E realmente tem uns que vai lá para as páginas lá que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Usa a aspa para você ver como vai diminuir bastante. Como a Carla falou, a pesquisa bibliográfica, né, assim como o estudo de caso, a pesquisa etnográfica, a pesquisação, ela tem uma metodologia de busca, né, da bibliografia, de registrar que buscas você fez e trazer esses resultados na pesquisa, né? Mas só que isso é diferente daquele capítulo que tem que ter da revisão de literatura, da fundamentação teórica. Então, por exemplo, se você vai fazer... Se o objetivo do seu trabalho é identificar, por exemplo, como a formação de professores, né, é tratada nos documentos oficiais, por exemplo, como a Base Nacional Comum Curricular trata a formação continuada de professores. Então, parece óbvio que é um trabalho documental, porque você vai utilizar um documento que é a Base Nacional e vai fazer uma análise desse documento, tá? Então, você coloca uma pesquisa documental. Então, vai depender do seu objetivo de pesquisa, da sua pergunta de partido, do seu objetivo geral, dos seus objetivos específicos. Claro que existem aquelas pesquisas que são bibliográficas e documental, porque elas vão, além de fazer a revisão de literatura, ela faz essa busca, né, essa revisão mais sistemática e ela aplica a pesquisa bibliográfica no trabalho. Então, além dela
fazer todo o passo a passo da pesquisa bibliográfica, ela também faz a pesquisa documental, entendeu? Então, ela utiliza os dois. Mas aí você vai ver se o seu trabalho, se a pesquisa bibliográfica que você está se referindo é apenas o capítulo de revisão de literatura, ou você realmente vai aplicar aquele passo a passo da pesquisa bibliográfica. Inclusive, deixa eu procurar aqui, gente, que a gente tem um texto no Drive sobre pesquisa bibliográfica, que é bem interessante. Depois eu vou procurar e colocar na pasta compartilhada, porque eu não faço ideia de onde ele esteja, mas eu vou procurar e mandar para vocês. Porque não é comum a gente encontrar na metodologia, nesses livros de metodologia científica, esse passo a passo da pesquisa bibliográfica. Por isso que muita gente confunde com a revisão de literatura, a revisão bibliográfica. Por exemplo, quando tem um texto, comprei vários livros de metodologia. Alguns falam sobre pesquisa bibliográfica, mas é assim, em meia página. Não traz esse passo a passo de como fazer a pesquisa, né? Quando eu fui fazer a minha dissertação, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, né? Fiz toda a discussão baseada na literatura. Lá na minha metodologia, eu trouxe qual foi todo o meu passo a passo, né? Quais livros eu li, como foi que eu li, como foi que eu registrei as coisas que eu captei nesse livro, para trazer depois lá nos meus resultados de discussões. Então, eu vou colocar lá também a minha dissertação, vocês deem uma olhadinha no capítulo da metodologia, porque eu trago esse passo a passo, tá? Essa dúvida é bem comum, porque é uma linha muito tênue, sabe? A diferença são diferenças muito pontuais, são poucas diferenças, né? Então, vai depender da sua pergunta de partida, do que você quer fazer no seu trabalho. E, por exemplo, você vai fazer um quadro teórico lá na sua fundamentação teórica, a partir do Vygotsky, né? Que eu sei que você estuda linguagem, né? Do Vygotsky, não sei se você vai para o Lukács, do Marx, de outros autores que estudam sobre linguagem na educação infantil, os autores que falam sobre a educação infantil, esse é o seu quadro teórico. Quando você vai para os seus resultados de discussões, você vai trazer novamente esses teóricos que você colocou lá na sua fundamentação para fazer a discussão. Então, não é que você vai fazer uma revisão bibliográfica nos seus resultados e discussões. Você vai trazer o que você já disse para dialogar com os resultados que você obteve no seu levantamento de dados, nas entrevistas que você realizou, nos questionários que você aplicou, no que você observou na escola. Não sei quais são os instrumentais que você vai utilizar. Mas você vai trazer aqueles autores que já estão no seu trabalho para dialogar com os resultados de discussões. Tem que ser feito assim, porque senão vai ficar assim. Aqui são os autores que fundamentam meu trabalho. Aqui são os meus resultados. Tá, e cadê o diálogo? Cadê a discussão? Como é que você vai analisar isso? Você tem que trazer de volta, entendeu? Você tem que recuperar esses autores. Então, isso não quer dizer que a sua pesquisa seja uma pesquisa bibliográfica. É obrigatório que nos seus resultados e discussões você traga novamente os autores para dialogar com aquilo que você verificou na prática, com aquilo que você colheu de dados. Não sei se foi exatamente isso que você perguntou, Carmen, mas por isso que eu acho que você ouviu isso, né? Que essa pesquisa não é bibliográfica, que você tem um quadro teórico. E esse quadro teórico não vai aparecer no seu trabalho apenas lá no capítulo de revisão de fundamentação teórica, marco teórico, revisão teórica, seja lá qual seja o nome, né? Vai aparecer no seu trabalho inteiro, né? A Milena colocou alguma coisa aqui. Ajudou, Carmen? Deu para entender? Sim, entendi. O Glauber tinha levantado a mão, Glauber? É que eu anotei aqui, a partir do que a Carla falou. A Milena colocou. Aline, não sei se te ajuda com a sua dúvida sobre pesquisa documental, mais um ponto importante, essa é a fonte que você está utilizando para o seu estudo primário ou secundário. Pronto. O que a Milena colocou aqui é importante. Se o que você vai utilizar como fonte, né, de dados é uma fonte primária, né, ou seja,
documentos que ainda não foram analisados. É uma pesquisa documental. Se você está analisando documentos que já foram analisados, ou seja, você está analisando a análise do documento, a análise de uma categoria, a análise de um tema, então é bibliográfica, porque é uma análise secundária, né? Isso, é uma pesquisa de campo, né? Uma pesquisa de campo. Posso falar? Pode. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa que a gente tem que ver é qual a postura que nós temos que ter. Às vezes a gente está colocando carro na frente dos bois. Primeira coisa, essa é a tendência da universidade, muitas vezes. Que é o quê? Eu vou fazer a minha pesquisa é essa, a minha pesquisa é aquilo, a minha pesquisa não sei o quê, e aí eu faço isso, eu faço aquilo. O que é que acontece? Pura desordem, certo? Então a gente tem que, o pesquisador tem que ter uma mente rigorosa e disciplinada, né? E desculpa eu dizer isso, mas é o que eu falo para os meus filhos, né? A ordem é uma virtude. O que é a ordem? É cada coisa no seu lugar. Então, veja, a primeira coisa vocês têm que aprender a pensar em que sentido. Primeiro, o que é que eu quero? O que é que eu quero com o meu objeto? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Quando você diz assim, eu quero descobrir, eu quero isso. Aí você vai dizer, para chegar a isso, o que é que eu preciso? Entendeu? Então, por exemplo, eu quero conhecer a categoria X. Então, eu vou para conhecer a categoria X, que são as minhas coordenadas teóricas, né? Eu tenho que partir, descobrir quais são as categorias que eu trabalho. Então, eu trabalho com luta de classe, eu trabalho com educação do campo, eu trabalho com arte, eu trabalho com isso. Então, aí você vai ver, você vai ter que ter um referencial teórico e você vai ter que fazer uma revisão baseada em quem já trabalhou com isso. Certo? Então, se eu vou ter que ir à sala de aula, se eu quero saber a opinião dos professores, se eu quero saber o que o professor está pensando, eu tenho que fazer uma série de utilizar uma série de metodologias que façam eu ir falar lá se é entrevista, se é questionário, se é grupo focal, vai depender do que se quer. Então, se vocês começarem do final, aí você diz, eu vou fazer isso, vai ser uma entrevista semi-estruturada, aí você vai para um livro sobre entrevista, pega 1, 2, 3, ninguém vai concordar na mesma coisa. Porque, gente, se todo mundo concordasse, a gente só tinha um livro. Entendeu? Aí não tinha nem mercado editorial para pesquisa. Certo? Então, vocês têm que partir disso. Agora, tá certo? Então, eu quero isso. Então, eu vou chegar a isso, ponto, esse passo, esse passo, esse passo. Entendeu? Então, primeiro vem as perguntas, o que é que eu quero. Porque eu posso fazer só uma pesquisa, por exemplo, eu vou estudar só o capítulo tal da obra de fulano de tal sobre isso. Eu quero fazer uma imersão no que o autor está pensando. Você vai fazer uma pesquisa só sobre a categoria. Eu vou trabalhar, né? Até você chegar, eu quero vivenciar isso. Então, eu vou lá dormir na rua com o pessoal agora, só o que a gente vê no meio da rua, as pessoas com essa crise toda, eu vou lá passar uma semana sabendo como é que é viver no meio da rua. É outra coisa, entendeu? Então, eu digo para vocês têm que fazer essa inversão. Porque se eu quero isso, quais são as metodologias e as técnicas para alcançar isso? Aí as coisas vão se definindo. Só, tá bom? Porque senão vai ser essa correria. E aí vocês vão procurando os detalhes, né? Como é que faz. Então, não sei se eu estou indo na linha certa, Maria. Não, é isso mesmo. Tem que começar pelo começo, né? A Milena tinha levantado a mão. Milena, você quer falar? Não, é porque o que eu ia falar, eu coloquei aqui no chat. Aí. Ah, tá certo. Cadê? A Diana, ela foi sobre as fontes primárias e secundárias, né? Uhum. A Diana Isso. colocou. Quer falar, Diana? Eu Pode posso falar, falar uma Fred. coisa? Aí eu gostaria de falar e gostaria de ouvir a sua opinião, Maria. Certo? Eu vou dizer que é como eu faço, né? Eu digo assim, eu sempre fico muito perturbado como alguma coisa atrapalha ao que eu estou pesquisando, entendeu? É como o Descartes diz, você tem que ficar com a mente livre.
E eu noto vocês, gente, vocês são muito atormentados e atormentadas. Porque Somos vocês mesmo. ficam, a primeira coisa é isso, o que é que eu estou fazendo? Será que isso é bibliográfico? Será que isso o quê? É uma pesquisa documental? Ou seja, vocês ficam ali, quando o fundamental é a gente fazer pesquisa e utilizar os recursos que são necessários. Eu vou dizer, tá aí. A Aline, a Milena, o Bruno, eu nunca fiquei com essa história de dizer assim, sua pesquisa é isso, aquilo, outro. Eu sempre digo, o que é que você quer e quais são os recursos. Por quê? Porque, gente, a pesquisa é post-festum. Você termina a pesquisa, aliás, eu acho até que a dissertação nem se confunde com a pesquisa. A dissertação, para mim, é um relatório de pesquisa. A exposição do que você pesquisou. Quando você termina, 6 meses para terminar, eu vou dizer assim, estou chegando a uma conclusão, estou argumentando, estou chegando, levantei os dados. Qual foram os recursos metodológicos que eu utilizei para chegar a esse ponto? Aí você vai dizer, na parte da sua dissertação, referente à metodologia, que foi que você utilizou. Que você não pode, ao mesmo tempo que você está testando, veja, olha só que coisa esquisita. Não é, nós não somos, tem uma perspectiva científica materialista, não é o objeto que determina. Então, como é que antes eu já quero saber o que é que eu estou fazendo se eu não fiz? Entendeu? Então, eu disse, ó, você diz assim, eu estou trabalhando com documentos, vou trabalhar com documentos. Vai fazer análise de documentos. Certo? Ah, eu vou trabalhar com a revisão de vou fazer. Quando você terminar, aí você, pô, para eu levantar tudo isso, o que é que eu utilizei? Você vai, olha, eu tenho certeza, vocês vão descobrir recursos metodológicos só no final, gente. Que são as ferramentas que vocês vão utilizar. Entendeu? Eu não estou dizendo, vão dizer por aí que eu estou dizendo que vocês não precisam se preocupar com isso. O que eu estou dizendo é que vocês não precisam ficar desesperados de identificar uma coisa que vocês ainda nem fizeram. Porque, por exemplo, Diana, pode chegar um momento que você entre num beco sem saída, isso aqui como é que eu descubro? Você vai ter que ter um outro recurso metodológico. E aí? Aí sabe qual o problema que acontece? Eu vou dizer o que é que vai passar a cabeça. Eu não vou fazer isso porque a minha pesquisa eu já disse que ia ser assim. Olha aí. Então eu estou fugindo. Não, eu disse que ia ser, eu não sei. É qualitativa, mas já está quantitativa demais. Aí fica aquela crise interna na mente da gente. Ou seja, se o Einstein, se o Marx, se o Weber pensasse dessa maneira, tinha nada feito nesse mundo, entendeu? Então, você pesquisar é você arriscar. É o método das tentativas e erros. Vai e volta, entendeu? Isso tem que ser fonte de alegria, não é fonte de desespero, não, tá certo? Então, eu digo para vocês, vão utilizando. Professor, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Vamos ver. Por que você vai. Aí o que, que o orientador faz? Ó, se o seu objetivo é esse, por que você está utilizando isso? Né? Então, para depois, certo? Eu não faço isso com meus orientandos. A sua pesquisa é isso, é aquilo, eu quero saber como é que você se apropria do objeto. E vamos dialogando. Eu vou utilizar isso. Nós estamos fazendo, nós temos duas pesquisas, fizemos uma pesquisa da FUNCAP, estamos com uma do CNPq e uma da FUNCAP, né, Maria? Nós fizemos uma reunião, foi ontem. Né? Acho que foi ontem aquela reunião. Nós fizemos uma proposta não é De questionário. De questionário, não foi questionário? Deu proposta de questionário. Aí fizemos outra reunião. A gente quebrou a cabeça, eram quantas pessoas quebrando a cabeça? E a gente ainda vai fazer um projeto piloto para saber se vai dar certo. Ou seja, a gente só vai saber depois. Como é que eu vou saber antes? Entendeu, Diana? Vocês todos aí, então não se preocupem. Certo? E a função do orientador é isso, é ficar tranquilo, calmo, embora a gente seja meio maluco, desesperado, mas é isso, porque, tá? Porque aí você vai fazer uma disciplina com o professor X e ele tem uma postura de pesquisa diferente dentro do marxismo tem postura diferente. Imagine dentro de outras linhas. Entendeu? Aí a pessoa diz, a sua pesquisa é não sei o quê, não é isso, é aquilo. E a pior coisa, eu vou dizer o que é, aí você bota uma porção de estudantes todos perdidos para analisar as pesquisas que os outros perdidos estão analisando. Aí são os perdidos, não tem aquele negócio da Bíblia, o cego guiando o cego? Aí entendeu? Aí
Então, mas vocês acham graça, dá para aprender, porque você aprende que o outro está mais perdido que você, ou está do mesmo jeito, mas você vai fazendo, vai aprendendo, vai ouvindo, certo? E vai tateando. E essa atividade de pesquisa, gente, é também uma atividade. Até a gente podia fazer um trabalho sobre isso, Maria. A pesquisa como atividade pedagógica. Porque a gente sempre fala que a pesquisa, ao pesquisar, nós nos formamos como pesquisadores. A gente nunca, eu não li artigo sobre isso, né? Sim, um estudo sobre isso. Como é que a gente, ao pesquisar, certo? Está se formando. E vocês, o seguinte, estão muito bem, você, os que estão fazendo pergunta, porque às vezes a gente também fica com vergonha. Aí eu estou fazendo mestrado, estou fazendo uma pergunta besta dessa. Não tem, não, gente. Tem professor que nem sabe disso. Se você perguntar para mim a diferença entre pesquisa quantitativa e qualitativa, eu não sei. Tá certo? Por quê? Porque no capital é quantitativo ou é qualitativo? Aí eu vou dizer assim, segundo fulano de tal é isso, segundo cicrano é aquilo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou com a Maria e com a Carla, assim, a pesquisa quantitativa e qualitativa de acordo com o material de história. Aí, já monta uma linha editorial para isso. Porque para concluir, o Marx dizia assim, não sei se isso é até correto dizer isso hoje, né? Mas o Marx dizia assim, porque alguém reclamou que os livros dele eram tudo riscado, amassado. Aí dizia, os livros são meus escravos, estão a meu serviço. Então, do mesmo jeito, a metodologia, as teses são nossas escravas. Não sei se esse termo até, vamos dizer assim, são nossas ferramentas, tá certo? Porque o nome escravo tem um peso muito grande, né? Mas são nossas ferramentas, a gente usa do jeito que quiser, tá bom? Então é isso, eu estou gostando muito de vocês, disso, aprendendo muito com a Maria, né? Admirando mais a Maria por causa disso, e também muito admirado com vocês pelas perguntas que a gente faz, porque, gente, olha, o mais importante na ciência não são nem as respostas, são como a gente faz as perguntas.